Falará a seguir o professor Plínio Correia de Oliveira, presidente do Conselho Nacional da Sociedade Brasileira de Defesa das Tradições, Família e Propriedade, CSP. Exercício senhor General Navarro, digníssimo presidente da sessão, dignas autoridades militares, civis, exercício senhor vice-doutor Dom Antônio de Castro Maia, minhas senhoras, meus senhores, é um pensamento especial que me vem ao espírito e que eu tenho que vos comunicar nesse momento em que tantas personalidades importantes de São Paulo, um público tão seleto sob a presidência efetiva, participada da presidência efetiva de um ilustre general, participada por uma mesa tão conspícua, tão eminente, se reúnem para comemorar os mortos da intentona de 1935. 1935, há quantos anos fazem? Estamos em 1976 e sempre a comemoração se repete, cada vez mais insistente, cada vez mais marcada, não porque apenas a gratidão cresça com a noção do serviço prestado pelos heróis que morreram naquela época, e há razões para que cresça a gratidão, porque à medida em que o comunismo desenvolve a sua história sinistra, melhor se compreende contra que mal lutaram os brasileiros valorosos que naquela ocasião ofereceram sua vida pela pátria e pela civilização cristã. Então, não é apenas pela gratidão que cresce, e esta cerimônia se marca mais e mais, dando no esplendor um tanto tristonho e um tanto festivo da noite de hoje, mas é também porque o ataque comunista se torna cada vez mais insistente. E porque o comunismo, recorrendo aos meios de guerra revolucionária psicológica desconhecidos em 1935 e que chegam em 1976 aos seus zenith, o comunismo chega a isso que se poderia chamar uma obra-prima de maleficência, que é o adormecimento intencional de setores populacionais imensos que, sem terem a atenção posta para um perigo que, entretanto, eles repudiam, entregam o corpo, descansam, pensam em progresso, sonham com grandeza, se entretêm com prazeres, e por isso não têm atenção posta para o inimigo soez, para o inimigo ativo, para o inimigo multiforme, que a todo momento cresce e que a todo momento tenta contra a pátria um novo ataque, contra a igreja e a civilização cristã uma nova insídia. E por isso é que brasileiros de um espírito patriótico alertado e atualizado, brasileiros movidos pelo espírito cristão indissociável de toda a verdadeira alma verdadeiramente brasileira, brasileiros aqui se congregam, se reúnem para afirmar perante o país que o perigo existe, que é bom pensar nas grandezas do futuro, que é necessário trabalhar para que o Brasil vá adiante no caminho de potência emergente que ele vai atingindo nesse momento, mas que sonhar com um futuro grandioso, trabalhar para realizar e para antecipar esse futuro, isso não basta, é preciso também lutar, porque a vida não é só feita de esperanças, a vida não é só feita de anhelos, ela é feita também de riscos, ela é feita de aleivosias, ela é feita de perigos, e ai do varão, ai do chefe de família, ai do chefe de empresa, ai do chefe civil, militar, eclesiástico, que não tem os olhos abertos para esse aspecto também da realidade. O inimigo zomo de que nos fala a Escritura, que ronda em torno de cada homem, em torno de cada setor da atividade social, em torno de cada nação do mundo contemporâneo, pronto para se tirar sobre ela no momento em que encontrem condições favoráveis para isso. Nessas circunstâncias, é bem certo, meus senhores, e é preciso pensar
também no perigo, mas não me parece que o pensar no perigo e nos prepararmos para ele, o congregarmos e o concitarmos os nossos concidadãos a lutar contra ele, seja em algo dissociado das nobres preocupações da faina diária e da construção de um Brasil sempre maior. Pelo contrário, professor de história que sou e habituado desde minha remota juventude a me debruçar sobre os fatos históricos à procura das leis da história com que Deus pauta a existência, o porvir dos povos e neles inscreve os sinais de sua misericórdia e de sua justiça. Professor de história que sou, sempre me chamou a atenção um fato histórico que tem a sua projeção sobre a realidade natural até do mundo animal e até no mundo vegetal. E o que a história ensina é o seguinte: não é verdade que atinge a grandeza efetiva, a grandeza durável, a grandeza plena, aquele povo que apenas trabalhou pela sua própria grandeza. A verdade é outra. A grandeza é atingida, sim, pelos povos que trabalham. A providência não quer nem abençoa os povos que não trabalham, mas a grandeza verdadeira se adquire também quando o homem, tomando conhecimento desta regra de que ele encontrará o adversário no seu caminho, a agredi-lo na justiça de suas vias e na santidade de seus propósitos, ele se prepara para a luta, enfrenta a luta, confia na providência e vence a luta. Os povos só trabalhadores não chegam à verdadeira grandeza. Os povos só lutadores não alcançam a verdadeira grandeza. Os povos que sabem aliar a luta ao trabalho, fazendo do trabalho uma luta e da luta um trabalho, entregando choperosamente a luta e ardorosamente o trabalho, os povos que sabem unir esses dois aspectos de atividade, esses povos, sob o signo da cruz, se tornam verdadeiramente grandes. E para não retardar essas palavras, para não as alongar por demais, eu lembro apenas um fato histórico que estarrece todos aqueles que se preocupam com os anais do passado. Fins do século XV. Termina uma era histórica, abre-se outra era histórica. Uma potência surge no firmamento do mundo e ali vai brilhar como um sol de primeira grandeza durante muito tempo. Até essa potência poderá dizer, comparando-se aos astros, que nos seus limites o sol jamais se porá. E a Espanha. A Espanha que ao mesmo tempo expulsa o Mouro de Granada, impõe seu domínio sobre o norte da África revoltado, manda Cristóvão Colombo descobrir a América e funda assim o maior império colonial até então conhecido. A Espanha realiza essas três atividades ao mesmo tempo, gloriosamente, serenamente, eu quase diria nobre e elegantemente, sob o seu riso feminino, materno e régio de Isabel de Castela. Qual é a razão pela qual um tão forte esforço é realizado e levado à vitória por um povo quase que ao mesmo tempo vencendo interessantes? Esse povo tinha atrás de si séculos de tranquilidade, séculos de paz. Esse povo tinha 800 anos de luta contra a Moraína invasora. E porque eles não quiseram dobrar os joelhos diante da religião que sabiam falsa, porque não quiseram deixar a fidelidade a Jesus Cristo, que reconheciam como Deus verdadeiro, resignaram-se a 8 séculos que temperaram o seu caráter, 8 séculos de luta. Da luta emergiram gigantes para o trabalho, meteram-se na faina da produção e da população, encheram a América com sua descendência, a África com o terror das suas armas, a Europa com o esplendor do seu nome. Os gênios floresceram
os talentos brilharam, os grandes santos iluminaram a igreja. A Contra-Reforma foi impulsionada pela Espanha como potência de primeira ordem. Atrás disso estavam 8 séculos de lutadores. As intempéries, as dificuldades, quanto maiores, tanto mais preparam uma nação para a sua grandeza quando ela é grande ao enfrentá-las. E é nisto que eu penso, excelentíssimo senhor general, dignas autoridades militares, civis, excelentíssimo senhor bispo, minhas senhoras e meus senhores, é nisso que eu penso dentro do desafio comunista. Churchill disse uma vez, falando dos agressores nazistas, que os que defenderam o mundo contra eles mereceram a gratidão universal, porque nunca tantos ficaram a beber a tão poucos. Pensando no comunismo, eu diria, nesta imensa empresa de agressão mundial que é o comunismo internacional, eu diria, nunca tantos desejaram tanto mal, um mal tão profundo, desejaram a aplicação de um programa tão errado, proclamaram a ruína de verdades tão fundamentais e tão patentes quanto faz o comunismo internacional. Mas irrevide os povos que saibam dizer não a todos esses erros, os povos que saibam enfrentar todas essas ameaças, que saibam ser grandes pela alma, sobrepondo-se os ardis da guerra revolucionária, da guerra psicológica revolucionária, e, ao mesmo tempo, lutando, se for preciso, com a efusão de seu sangue, esses povos crescerão na própria medida da imensidade do perigo. Perigo imenso por causa do poder do comunismo, perigo imenso por causa da imensidade, da malícia e dos erros que o comunismo contém. E então, eu penso no nosso Brasil de proporções continentais, habitado por um povo que é bem verdade que a imigração tornou heterogênea, mas que vai se amalgamando numa superior unidade de espírito, onde a inteligência, a subtileza, a capacidade de trabalho, o desejo de progredir se afirmam dia a dia mais. Eu penso nesse país e nesse povo, e penso comigo, quando o Brasil enfrentar este inimigo, à altura dele só não, mas muito maior do que ele, de maneira a contribuir eficazmente com todos os povos da terra que queiram reagir para que este inimigo seja prostrado por terra, então, qual será a grandeza de nosso Brasil? Ninguém poderá dizê-lo. Ele terá a grandeza de alma proporcionada ao vigor da luta, que no terreno psicológico, como no terreno material, as circunstâncias tenham imposto e ele saiba travar. Ele terá, ao mesmo tempo, a grandeza de seu território, a grandeza de sua riqueza. Ele será um povo de lutadores que saberá, como nunca, trabalhar. Ele será um povo de trabalhadores que soube provar que é formidável na luta. Sobre ele, eterno, imutável, brilhará o Cruzeiro do Sul, que já Pedro Alves Cabral viu quando as naus com os signos de Cristo vieram aportar em nosso território. E o Brasil de hoje, dando assim, voltando a olhar para o Brasil de ontem e voltando a olhar elevado para o Brasil de amanhã, o Brasil de hoje, creio eu, que na afirmação uníssona de todos os nossos corações, o Brasil poderá afirmar: vivemos dias amargos, mas, pela graça de Deus, soubemos ser grandes, à altura de nosso povo, de nosso território, à altura do sinal da cruz que está esculpido no céu. Assim seja.